bem-vindos ao podcast do Estudo Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Benê Barbosa, presidente do movimento Viva Brasil. Seja muito bem-vindo, Benê. Obrigado, Bruno. Uma honra, um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado. Benê, você é o presidente do Movimento Viva Brasil, uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivos principais apoiar iniciativas e agir em defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, da livre manifestação do pensamento, da livre expressão da atividade intelectual, etc. Mas o que chama mais atenção para o trabalho do Viva Brasil é a posição clara em defesa da liberdade individual de opção pela posse legal e responsável de armas de fogo. Por qual razão o grupo decidiu assumir essa bandeira? Aí são duas questões, né? A primeira é porque hoje no Brasil há muito pouca gente que faça isso, né? Falar de arma de fogo, falar no direito de possuir, de portar armas de fogo, ainda é um assunto pouco tabu, né? Então poucas pessoas têm coragem, né, de colocar aí a tapa, e lembrando que nós não começamos agora, né? O movimento já tem 8 anos e eu já estou nisso há mais de 15 anos, né? E a segunda razão é porque nós enxergamos na questão do desarmamento um dos maiores ataques à liberdade individual, né? Não é à toa que na Constituição americana a primeira emenda fala de liberdade de expressão e a segunda emenda fala no direito à posse de armas, né? Você manter a liberdade do povo ter armamento, ter armas de fogo, é confiar nesse povo, é confiar no seu cidadão. E o governo brasileiro já provou muitas vezes que não confia em nós. Agora, Benê, no passado, eu lembro quando eu era criança, era comum as famílias terem armas em casa, não só no interior, como ainda continua sendo mais comum do que na cidade, mas também na cidade, né? E hoje as preocupações parecem que são outras, e esse tema, como você mesmo observou, parece que virou um tema tabu, embora ainda haja bastante gente que tenha ainda armas em casa, mas não falam muito disso. Agora, por que é importante para a sociedade brasileira ter o direito de comprar e ter o porte de armas? Bom, isso é verdade, né? Se você pegar 20 anos atrás, eu lembro que todas, por exemplo, as pastas masculinas, aquelas chamadas capangas, né? Todas elas vinham com coldre já dentro, porque era extremamente comum as pessoas possuírem e portarem armas de fogo. Nem por isso o Brasil era um país mais violento do que é hoje, muito pelo contrário, né? Você tinha uma violência aí, uma criminalidade muito, mas muito menor do que é hoje. O que aconteceu é que nos últimos 15, quase 20 anos, né, se estabeleceu aí uma meta, né, de se demonizar a arma de fogo, né, com o claro intuito de retirar essa liberdade do cidadão, de retirar esse direito do cidadão, né? E isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque quando você fala em desarmamento, e o governo mente a partir do momento que ele usa essa palavra, porque o governo ele não está propondo um desarmamento, porque quando você propõe um desarmamento, você está falando em algo plurilateral, né, ou pelo menos bilateral. E o governo nunca se desarma, o Estado nunca se desarma, muito pelo contrário. Então o que ele está propondo é uma restrição ao cidadão, né, é a retirada da liberdade do cidadão de ter uma arma de fogo. E isso traz uma simbologia muito forte. Por quê? Porque quando o governo diz, olha, fulano de tal, você tem que entregar a sua arma, né? Você tem que se desarmar. O que ele está dizendo é o seguinte, você tem que se render, né? Você tem que, com esse gesto, né, mostrar que você confia a sua vida, a vida da sua família, a sua propriedade nas mãos do Estado, né? E isso é extremamente perigoso, uma vez que a gente sabe muito bem que o Estado não é onipresente, não pode ser onipresente, não deve ser onipresente,
né? Sendo assim, o cidadão precisa continuar tendo essa opção de segurança, de defesa. Por que o Estado, eventualmente políticos e partidos políticos, defendem essa restrição? Restrições essas que podem variar até a completa impossibilidade do cidadão ter acesso a armas de fogo. Quer dizer, o que está por trás disso? Eles acreditam, esses políticos que propõem isso, eles acreditam sinceramente que reduzindo o número de armas legais, a violência será reduzida, ou há algum componente ideológico aí que a sociedade não percebe? Bom, alguém que acredite no desarmamento para a diminuição da criminalidade, ele só pode ser um inocente útil, né? Ou um imbecil útil, um desinformado, um ignorante nesse assunto. Pelo simples fato de que não há nenhuma experiência de desarmamento no mundo que foi capaz de reduzir a criminalidade. Muito pelo contrário, os países que enveredaram por esse caminho tiveram uma crescente na violência, uma crescente na criminalidade, né? Inglaterra aconteceu isso, Austrália, Jamaica, né? Todos os países que enveredaram por esse caminho. Sendo assim, e acho que o Brasil já é um grande exemplo disso, porque são 10 anos do Estatuto do Desarmamento e a criminalidade só cresce, né? Sendo assim, nós temos aqueles que sabem exatamente por que eles estão propondo isso. E é algo absolutamente ideológico. É a tentativa, né, de se manter no Estado o monopólio da força, né? É concentrar, né? Hoje nós temos uma política voltada ao estatismo, né, onde o Estado é tratado como se fosse um Deus, né, como se fosse o pai de todos, né? É o Estado babá tentando controlar aí a vida do cidadão, né? Então, quando as pessoas ouvem um político dizer que ele é a favor do desarmamento, né, ou qualquer pessoa, uma personalidade, um artista, como eles adoram fazer, um jornalista, ele pode facilmente classificá-lo ou como um idiota útil, né, ou como alguém mal intencionado, né, que quer realmente que a força esteja apenas e tão somente na mão do Estado. O que, obviamente, é sempre, né, o objetivo aí de todos os governos totalitários e autoritários do mundo. Bom, Benê, antes de eu te perguntar especificamente sobre essa muito comum e equivocada relação entre número de armas e número de mortes, eu queria perguntar uma coisa anterior que você citou, e sobre a questão da proibição ou tentativa de proibição de acesso às armas pelo governo. Segundo o mapa da violência 2013, o Brasil é o país com mais mortes por arma de fogo numa lista de 12 países mais populosos do mundo. O Brasil tem aí 36.792 homicídios registrados por armas de fogo em 2010. O coordenador da pesquisa, o sociólogo Júlio Jacobo, atribui esse primeiro lugar à facilidade de acesso às armas de fogo. No Brasil, há uma cultura da violência e impunidade. Seria um tripé, então, com esses três elementos. Ele disse ainda, em entrevistas para jornal na época que esse mapa foi divulgado, que a facilidade de acesso às armas de fogo pode ser comprovada pelas 15,3 milhões de armas que se tem notícia, sendo que desses 15,3 milhões, 6,8 milhões são registradas e a maioria, 8,5 milhões, não são registradas. É assim tão fácil comprar armas de fogo e obter o porte de armas hoje no Brasil? Olha, infelizmente, alguns sociólogos, alguns especialistas, eles iniciam uma pesquisa utilizando estatísticas e acabam concluindo usando numerologia, né? Você dizer que existe X armas ilegais no Brasil, com a precisão que eles dizem, porque eles chegam ao número unitário, é uma coisa que nem a mãe de Iná explica, né? Isso é uma coisa completamente sobrenatural, né? Então vamos falar do que a gente pode falar, que são as armas registradas, que em algum momento foram registradas, e aí você tem uma noção do que é a quantidade de armamento no Brasil. O Brasil é um dos países mais desarmados do mundo, né? Nós temos pouquíssimas armas em relação à nossa população. Só para se ter uma ideia,
hoje registradas no Brasil, a gente chega à cifra aproximada aí de 1 milhão de armas de fogo, isso na mão da população civil. Se nós formos comparar com os Estados Unidos, que tem 7 vezes menos homicídios que o Brasil, são quase 300 milhões de armas na mão da população civil, ou seja, é uma arma para cada habitante nos Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos é violento, né? Você tem a chacina, as pessoas entram atirando no cinema, né? Isso é outro mito que se criou, né? Até porque se a simples relação, né, entre armas e criminalidade, ou armas e violência fosse verdadeira, a Suíça seria o Brasil e o Brasil seria a Suíça, né? A Finlândia seria o Brasil e o Brasil seria a Suíça. O Canadá seria o Brasil e o Brasil seria o Canadá. São países com uma quantidade absolutamente gigantesca de armas de fogo na mão da população e nem por isso tem criminalidade elevada, né? Então, assim, essa é a primeira questão. A segunda é o seguinte, quando ele diz que é fácil adquirir armas no Brasil, ele não está completamente errado. Por quê? Porque você tem o comércio ilegal, né? E hoje o comércio ilegal, tudo que a polícia consegue fazer é enxugar gelo, né? Ela confisca, ela recolhe das ruas, ela apreende, né, milhares de armas por mês em todo o Brasil, e ao mesmo tempo, pelas nossas fronteiras, que são verdadeiros queijo suíço, essas armas continuam entrando. Então, na realidade, o que você tem causado pela política de restrição às armas do governo, principalmente do governo federal atual, é o desarmamento da população, né? Ou seja, o cidadão que quer comprar uma arma legalmente hoje, ele praticamente não consegue, e ao mesmo tempo você tem uma criminalidade organizada, extremamente violenta, com muito dinheiro e que pode comprar qualquer tipo de armamento, e assim o faz. Por isso que cada vez mais você vê criminosos utilizando fuzis, metralhadoras, granadas, né? Tudo isso nunca foi vendido numa loja no Brasil. Tudo isso entra pelas nossas fronteiras aí debaixo da barba do nosso querido governo federal. Esse dado interessante que você falou, essa comparação entre Brasil e Estados Unidos, eu peguei um dado aqui que foi o relatório do Escritório da ONU contra Drogas e Crimes. Esse relatório é de 2012, com dados de 2007. Nesse relatório havia informação de que o número de mortes no Brasil era quase 4 vezes maior do que nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos, como você bem falou, a quantidade de armas era muito maior do que aqui. Os dados que foram publicados nesse relatório davam conta de 270 milhões de armas em posse da população americana, isso dados de 2007. Enquanto no Brasil, segundo o mapa da violência, haveria aí 15,3 milhões de armas, contando as registradas e as não registradas. Mas como você bem observou, ter um dado sobre armas não registradas é mesmo um exercício hipotético, né? Exatamente. Bom, esses dados por si só, quer dizer, essa comparação entre países que têm uma quantidade maior de armas e um número menor de crimes, conseguem refutar essa afirmação ou essa vinculação entre quantidade de armas e quantidade de mortes causadas por armas de fogo? Por que tem especialista e jornalista e político que ainda continua utilizando de forma falaciosa esse tipo de argumento? Porque ele não pode falar a verdade, né? Ele não pode chegar simplesmente e dizer, olha, eu não confio na população, eu não confio no cidadão, e eu acho que só o Estado tem que ter armamento, só o Estado tem que ser o detentor aí da coragem, da utilização da força, né? Ou seja, na falta do que falar de verdade, ele tem que apelar para a mentira. Isso é óbvio, né? Isso é claro. E lembrando que eles usam uma outra estratégia bastante interessante, que é o seguinte, eles falam quase sempre da morte com a utilização de armas de fogo, né? Ou o que é pior, que a gente vê em muitas manchetes, né? Armas de fogo matam no Brasil. Eu nunca vi uma arma assassina do mesmo jeito que eu nunca vi um carro bêbado, né? Então, assim, eles utilizando isso, eles distorcem o que precisa ser dito, que no Brasil se mata, e se mata muito, mas não é só com arma de fogo, né? Se você tem 37 mil assassinatos com armas de fogo, você tem mais 30 mil que são cometidos com outros objetos,
né? Facas, pedaços de pau, pedras, esganadura, pedaço de fio, né? Fogo, né? Tudo é utilizado para se matar quando você tem essa intenção, né? É como se alguém que fosse assassinado com um tiro fosse menos defunto que alguém que fosse esfaqueado, né? Essa é a grande mentira. E os anti-armas americanos fazem a mesma coisa, né? Então, você comumente vê essa relação. Nos Estados Unidos se mata X, né, com armas de fogo, né? Vou dar um exemplo. Agora, nessa nova tentativa do Obama, né, de restringir as armas de fogo, e lembrando que lá eles querem restringir os fuzis, né, ou chamadas, entre aspas, armas de assalto, armas de combate, ele diz o seguinte: os fuzis são utilizados em ataques contra escolas, em cinemas e etc. O que ele não diz é que o número de assassinatos nos Estados Unidos, tá, utilizando-se martelos, são maiores do que utilizando-se fuzis, né? Então vamos proibir os martelos também, vamos restringir os martelos. Ou seja, todo desarmamentista, né, para tentar convencer, para tentar se impor, ele precisa ser mentiroso, porque se ele for falar a verdade, ele vai ser contra o desarmamento. Não tem outra forma, não tem como ele fugir disso, né? Então ele precisa adequar as estatísticas, adequar o seu discurso, né, adequar as suas falas para tentar aí convencer que o problema é a arma de fogo e não a sociedade, e não a política, e não a ineficácia da segurança pública como um todo. Quando esse tipo de relação é desmascarada, os defensores dessa restrição ou da proibição completa começam a levantar outros tipos de argumentos falaciosos. Um dos quais, Benê, é a acusação de que a liberdade de comprar armas de fogo de forma legal beneficiaria os criminosos que poderiam roubar essas armas legalizadas para cometer seus crimes. Como é que se responde a esse tipo de acusação? Aí nós temos duas questões, né? Quando alguém fala isso, principalmente quando um governante fala isso, o que ele está dizendo para você é o seguinte: a minha segurança pública é ineficaz mesmo, eu não posso te proteger, eu não vou te proteger, então eu só não quero que eles levem a sua arma, né? A segunda questão é que, como é muito comum, principalmente no Brasil, é jogar na vítima a culpa pelo criminoso. Então, se alguém cometeu um crime, se alguém rouba ou furta uma arma de fogo, o Estado tem que agir e, primeiro, impedir que isso aconteça. E, segundo, se acontecer, recuperar esse bem, né? Então, quer dizer que se eu tenho um celular roubado, esse celular vai parar dentro de uma cadeia, como comumente acontece, e é utilizado para se fazer um sequestro, para se fazer um roubo a banco do lado de fora, então a culpa é minha, né, que tive o celular roubado, né? Eu costumo brincar, eu digo assim, falar, tá bom, então nós temos que fechar as concessionárias e as montadoras de veículos, porque 100% dos veículos que são utilizados em crimes foram comprados legalmente um dia. Você não tem contrabando de veículos, nem montagem pirata de veículos no Brasil, né? Então a lógica é essa, você não pode culpar a vítima, né, pela ineficácia, pela ineficiência total do Estado em prover segurança pública. Isso é uma enorme mentira, tá? Você acreditar que um criminoso depende, né, de achar um cidadão que tem uma arma em casa para se armar é uma enorme mentira, é uma mentira óbvia, né? Até porque, se isso fosse verdade, você não teria, por exemplo, como foi na ocupação do Morro no Alemão, ocupação falaciosa, inclusive, né? Você não teria 70% do armamento, que era o armamento produzido fora do Brasil e de uso restrito, né? Então é mais uma falácia dos desarmamentistas. Uma outra questão que é muito levantada por esses críticos ou defensores da restrição ou da proibição de posse, de compra e posse de armas de fogo, se relaciona à questão de acidentes em casa. Esses casos em que crianças adolescente ou jovem, pegam as armas do pai e acabam matando um colega, um amigo ou
acabam se matando, né? Suicídio por acidente. Como é que se responde a esse tipo de acusação também? Isso é outro mito, né? Isso é outro mito. Infelizmente, há casos, né? Mas ainda assim são raríssimos, né? Só para você ter uma ideia, o último dado que eu lembro de cabeça é de 2011, que foram 54 acidentes fatais no ano inteiro, né? Lembrando que muitas vezes esses acidentes não são acidentes. Então, o que acontece? Tem lá o filho do fulano, que está envolvido com o tráfico de drogas, que está envolvido com o consumo de drogas, que tem uma vida já envolvida na criminalidade, e um dia ele resolve matar, né, um desafeto, muitas vezes menor de idade também. Então ele chama esse desafeto, pega uma arma, dá um tiro na testa desse inimigo, vamos dizer assim, e ele afirma que foi um tiro acidental, né? Aliás, é bastante espantoso, né, a quantidade de casos que você vê desse tipo, onde os tiros são absolutamente precisos na cabeça da vítima, né? Então, assim, dificilmente isso é um disparo acidental, né? Por outro lado, como todo e qualquer acidente, ele pode ser evitado. Então, você não pode, com a escusa de evitar um acidente, retirar um direito, retirar uma liberdade, né? Se for assim, você não vai poder ter produtos de limpeza em casa, que são os campeões de intoxicação de crianças. Você não vai poder ter piscinas em casa, porque são também campeões de problema. Há um livro nos Estados Unidos, que é o Freakonomics, né, que prova, né, que ter uma piscina em casa é 100 vezes mais arriscado para uma criança do que ter uma arma de fogo, né? O número de ocorrências fatais com piscinas é 100 vezes maior do que com armas de fogo, até porque a piscina não é visto como algo letal, então o cuidado acaba sendo menor, né? A questão do suicídio, óbvio, é uma questão muito mais complexa, que não pode ser reduzida, e isso é bastante comum, né? Reduzida a questão de ter uma arma ou não ter uma arma de fogo. Eu não sou especialista, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas há vários estudos que comprovam que isso é algo extremamente complexo, né? Algo extremamente difícil, muitas vezes até de ser discutido e explicado, mas que não tem nenhuma relação com a existência ou não da arma de fogo. Agora, Benê, nesses casos em que o acidente, enfim, se demonstra claro que pode ser até minoria, aí tem a questão da responsabilidade dos pais, né? Por que os pais deixam as armas, enfim, carregadas e numa situação que pode ser facilmente encontrada, né? Aí também acho que deveria haver um trabalho nesse sentido, né? Mas a solução é sempre restringir, proibir, não... De forma nenhuma. Eu acho que proibir é sempre mais fácil, né? É sempre mais cômodo, né? O governo adora proibir, né? A geração do é proibido proibir, adora proibir, né? A gente está vendo isso muito claramente agora. A questão é que a arma de fogo, como ela é vista muitas vezes como um tabu, né? As pessoas acabam acreditando nessas mentiras, nessas falácias, né? E tendem a esconder a arma das crianças. Isso é o maior erro que pode ser cometido, né? Pelo fato que uma criança tem simplesmente 24 horas por dia para ficar xeretando o que ela tem em casa. Eu já fui criança, né? Não há coisa que os meus pais fossem capazes de esconder de mim, né? Eu passava o dia, quando não estava na escola, passava o dia em casa, eu não era muito de brincar na rua, sempre fui meio nerd, e passava o dia inteiro vasculhando. Então eu sabia onde meu pai tinha a arma dele, eu sabia onde ele tinha munição, sabia onde ele tinha tudo. Porém, há uma diferença, né? O meu pai sempre me criou com a arma de fogo de forma responsável, né? De forma a saber do que se tratava, como manejar, o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Então, a melhor maneira de você evitar um acidente é exatamente instruindo essa criança, né? É mostrando o que é uma arma de fogo, né? Como e quando ela pode ser vista. Então, quando eu queria ver a arma, eu simplesmente chamava meu pai e falava, pai, eu quero ver sua arma. E ele me mostrava. Então, eu não tinha que pegar escondido, eu não tinha que ficar caçando assunto, né? Eu sabia que aquilo era alguma coisa extremamente séria, né? Então, as pessoas, infelizmente, tendem a tentar esconder a arma, né? E a criança tem, obviamente, principalmente os meninos, tem uma curiosidade natural
gigantesca por armas, né? E aí, quando ela não sabe como lidar com aquele objeto, é aí que acontece o acidente, né? Então, assim, entre os atiradores esportivos, há até um jargão, né? Um ditado que diz que o perigo não é o filho do atirador, o perigo é o filho do vizinho, porque é esse que não sabe o que é uma arma de fogo, não sabe lidar com essa arma de fogo e acaba causando um acidente. Esse exemplo que você deu foi plenamente adequado, e isso aconteceu na minha casa. Tanto eu como o meu irmão fomos criados, meu avô colecionava armas e sempre nos apresentou dessa mesmíssima forma. E a gente nunca teve muito problema em lidar com o fato de ter arma em casa ou querer pegar escondido, porque essas armas nos foram apresentadas dessa mesmíssima forma. Exatamente. Você citou um livro aí que foi publicado nos Estados Unidos, e eu queria saber, há livros no Brasil, escritos por brasileiros, tratando dessa questão das armas? Não, infelizmente não. Né, o Brasil ele tem uma carência gigantesca de estatísticas, de pesquisas sobre esse assunto, né? Até da coleta de dados. Então, por exemplo, no Brasil dificilmente você consegue identificar, no caso de um homicídio ou no caso de uma legítima defesa, se a arma era registrada, se a arma não era registrada, né? Se houve a legítima defesa, se não houve a legítima defesa. Isso não é tabulado, né? E quando não é tabulado, você não consegue ter pesquisas sérias sobre esse assunto. E aí a gente vê mais exemplos de numerologia, né? Como um famoso promotor aqui de São Paulo, que uma vez simplesmente chega e diz, né? Olha, de cada 16 reações armadas, 15 acabam com a morte da vítima. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Né, isso é uma brincadeira. E aí, quando perguntaram para esse promotor quantos casos ele tinha analisado, ele respondeu 16. Né? É o que eu digo, isso é numerologia, isso não é estatística, isso não é pesquisa. Né? No Brasil, o único livro que foi traduzido, né, para o português nesse sentido foi o livro do professor John Lott, né, que é um economista americano, né, conceituadíssimo nos Estados Unidos. Esse estudo foi, inclusive, alvo de críticas nos Estados Unidos, só que ele acabou por desfazer todas essas críticas e hoje ele é aceito realmente como um trabalho científico, né? E ele chega numa conclusão muito clara sobre isso, né? E ele diz, mais armas, menos crimes. É exatamente o título do livro. E não por coincidência, no Brasil, na versão brasileira, o título acabou por ganhar um ponto de interrogação. Né? Então, o que era uma afirmação virou uma dúvida. Mais armas, menos crimes. Né? E eu conversando com o professor John Lott, ele me confidenciou, né? Ele me contou, aliás, me confidenciou, de que isso foi uma imposição da editora, né? Para que o livro fosse traduzido e publicado no Brasil. Porque eles acharam que era muito forte você afirmar que quanto mais armas, menos crimes acontecem. Né? Isso infelizmente, aí o posicionamento tupiniquim sobre o assunto. Caramba, isso é absurdo. É absurdo, é completamente absurdo. Duas respostas anteriores, você falou uma coisa, um tópico interessante, que é a tentativa de responsabilizar a vítima quando da ocorrência de algum crime. Quando você vê matérias na televisão sobre criminalidade que vão entrevistar algum representante da Polícia Militar, e esse representante da Polícia Militar fala assim, olha, não saia de casa com bolsa, não saia de casa com relógio, não saia de casa com joias, não saia de casa com... Como é que você se sente, ô Benê? Olha, ao ouvir esse tipo de coisa? Assim, primeiro eu me seguro para não falar um palavrão, né? Porque, porra, é difícil, né? Você chegar num ponto, tá? Que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia coloca em seu site que o cidadão deve levar R$20 na carteira para o criminoso não ficar bravo porque ele não tem dinheiro, é o fim do mundo. É o fim desse país. É a rendição total perante o crime. Quando as instituições policiais, e eu te digo, esses comandantes da Polícia Militar, delegados que falam isso, pode ter certeza que eles não acreditam nisso, mas eles são obrigados, né, institucionalmente, a adotar essa posição.
Até porque, se não fosse assim, eles não poderiam andar armados quando estão nas suas folgas, já que eles não podem reagir, para que ele anda armado? E é o seguinte, quando ele diz, olha, não reaja, né, não faça gestos bruscos, na verdade, ele não está protegendo a vítima, ele não está protegendo o cidadão. O que ele está fazendo é justificando o bandido, é justificando o latrocínio. Tanto é que você vê, todo bandido que mata a sua vítima, quando ele é preso, a primeira coisa que ele fala é o quê? Ah, mas ela reagiu. Ah, mas ela tentou fugir. Ah, mas ela fez um gesto brusco. Ou seja, ele está justificado pelo próprio Estado. Pelo próprio Estado. Esse é o grande absurdo da coisa, né? Você ter uma situação onde você não pode usar um relógio que você trabalhou e suou para comprar, porque um bandido pode roubar e o Estado acha que você não tem que usar esse relógio mesmo, né? É que nem aquele famoso, eu não vou nem citar o nome, porque eu não gosto nem do nome dele, né? Do famoso do compre, mas não ostente, né? Daquele colunista da Folha de São Paulo, né? Que ele acha que você pode comprar um Rolex, mas não deve usar. Você pode comprar um iPhone, mas não deve usar. Pô, isso é um absurdo, isso é rendição. E desarmamento é rendição. Não reaja, é algo extremamente simbólico, tá? Quando isso é incutido na cabeça da população, na cabeça do cidadão, não reaja para todo tipo de crime. E você não reage contra a corrupção, você não reage contra os desmandos do governo, você não reage contra os criminosos, você não reage contra a impunidade, principalmente dos corruptos nesse país, né? Então é toda uma fala, né, que causa essa ovelização do cidadão. Nós estamos sendo tratados e sendo transformados em ovelhas indo para o abatedouro. Você acha que no futuro o governo do PT ou de outro partido com a mesma orientação ideológica possa novamente propor um referendo ou qualquer tipo de legislação visando restringir ainda mais ou até proibir as armas? Isso foi muito bom você ter citado isso, porque muitas vezes quando a gente posta alguma coisa no Facebook ou passa o nosso informativo, né, é comum assim as pessoas saírem gritando, né? Coisa do PT, coisa do PT, o PT quer desarmar a população. Gostaria de lembrar que, primeiro, não foi o PT que começou com isso, né? E lembrando, obviamente, que não tem a menor afinidade com o PT e com o governo atual, muito pelo contrário, né? Na realidade, quem começou isso foi Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Foi ele que importou o chamado microdesarmamento, que é algo criado pela ONU, né, em 54, para o Brasil. Né? Isso é uma das diretrizes da ONU, é uma questão ideológica também. Né? Então, o problema não é o PT em si. Né? O problema é a ideologia de todos os partidos, que são basicamente todos de esquerda. São todos matizes da mesma cor, do vermelho. Né? Então você tem o mais vermelho, o menos vermelho, o rosa choque, mas são todos muito parecidos, muito comuns. Né? Você não tem no Brasil um partido conservador ou um partido liberal, né? Ou um partido de direita, né? Que lute contra esse tipo de coisa. Né? Então você tem o PV, você tem o PSDB, você tem o PDT, todos eles têm ideologicamente uma cartilha muito parecida. Né? Então a ideia de que esses ataques vão continuar, eu não tenho a menor dúvida. Um novo referendo ou um novo plebiscito dificilmente acontece. Aliás, a população brasileira, mesmo aqueles que votaram a favor ou em favor do desarmamento em 2005, no referendo que houve em 2005, eles devem agradecer a todos que participaram desse referendo e deram um enorme não para o governo, porque senão isso aqui já tinha se transformado na Venezuela, na questão dos referendos e plebiscitos. É que o governo levou um chacoalhão tão grande nesse referendo, né? A maior emissora de televisão no país levou um chacoalhão tão grande, né? Os maiores poderes políticos, Renan Calheiros, Sarney, né? Todos eles favoráveis ao desarmamento, contando de que a população ia 90% votar a favor do desarmamento.
levaram um chacoalhão que os fez colocar o pé no chão e dizer, opa, chega. Não chama o povo para votar, porque o povo não vota igual a gente. Isso foi um enorme ganho, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nós vencemos o referendo, mas não ganhamos, né? Vencemos, mas não levamos. Isso é bobagem, né? Se nós tivéssemos perdido aquele referendo, não só nós já teríamos, sem dúvida nenhuma, tido todas as armas legalizadas, confiscadas, realmente um desarmamento imposto de uma forma autoritária pelo governo, como outras liberdades, você pode ter certeza que já teriam entrado em outros referendos, em outros plebiscitos. O problema é que o governo, goste ou não, os partidos gostem ou não, a cabeça do brasileiro médio é uma cabeça conservadora e libertária. Ele não gosta da imposição do Estado, ele não gosta de pagar impostos, ele não gosta que o Estado diga se você pode ou não dar um tapa na bunda do seu filho. E isso acontece diariamente. Então parece não, né? Nós temos Brasília, né, o Congresso Nacional, que é uma ilha da fantasia, que vive num país que não é o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma posição ridícula, uma oposição ridícula, claudicante, fraca, que não consegue enxergar sequer os ganhos políticos de um posicionamento mais liberal, mais à direita. Nós temos um referendo onde o número de eleitores que votaram contra o desarmamento é maior do que o número de eleitores que elegeram Lula, que elegeram o poste do Lula. Ou seja, os políticos parecem que não conseguem enxergar isso. Eu acho isso quase inacreditável, né? É um tesouro eleitoral, isso é um tesouro político que não foi explorado ainda e dificilmente vai ser. Por quê? Por conta da ideologia dominante no Brasil hoje. Agora, apesar desse aspecto que você citou, quer dizer, tem uma parte significativa da população brasileira que não quer intervenção, que não gosta de pagar imposto, parece que o ambiente cultural, há uma certa mentalidade que vai contrário a isso, né? Porque você conversa com as pessoas, quer dizer, isso, eu acho que a gente está num período de transição, isso acho que está mudando por tanta coisa que tem acontecido. Mas há uma mentalidade estatista, né? Porque todas as soluções que se colocam em discussão quando você está numa roda de amigos ou em grupos maiores que você não tem um contato mais próximo, a solução sempre passa pelo Estado, embora tenha essa percepção de que o Estado não deve intervir, o Estado não deve fazer isso, o Estado não deve fazer aquilo. Quando vai propor alguma coisa, é sempre o Estado que deve fazer. Como é que você vê esse paradoxo que existe aí na sociedade brasileira, Breno? Isso é algo histórico, né? Isso é algo histórico. Isso começou na nossa colonização, veio pelo nosso império, chegou à nossa república, né? Se consolidou com o governo de Getúlio Vargas, né? O pai dos pobres, pai do operário, sei lá do que ele era pai, meu não era, né? E graças a Deus, né? E aliás foi Getúlio Vargas que inventou a restrição de armas no Brasil depois da revolução da revolta constitucionalista, né? Ele percebeu que a população armada podia enfrentar o governo central, mas aí é uma outra história. Então, assim, a população, assim, hoje o brasileiro, infelizmente, ele adora direitos, né? Mas ele odeia responsabilidades, né? Então ele acha lindo quando o Estado te dá uma Bolsa Família, um Vale Leite, né? Paga, tira os 20 centavos do ônibus. Ele adora ganhar brindes do governo, né? Ele adora ganhar espelho e apito e colares coloridos, como gostavam os índios. Ao mesmo tempo que ele se sente irresponsável por tudo isso, né? Então ele não aceita ser responsabilizado. E o governo, que não é bobo, o Estado que não é bobo, o status quo que não é bobo, ele fomenta isso, né? Então ele vai aos poucos, ele dá essas migalhas, né? Ele joga o pão ao povo, né? Um pouquinho de circo, né? E vai recolhendo as responsabilidades, vai dizendo, olha, é melhor você não ter uma arma de fogo, porque você pode ser assaltado, você pode se machucar, o bandido vai atirar em você, e aí deixa que o papai Estado cuida de você, porque eu estou 24 horas
na porta da sua casa para te proteger. E a população vai acreditando, né? Hoje você vê, pô, a quantidade de jornais de concurso que você tem no Brasil, eu acho que só existe no Brasil. Aliás, acho não, só existe no Brasil. Eu acho que não existe outro país no mundo com a quantidade de concurseiros que nós temos. No fundo, o sonho de uma grande maioria é ser tutelado e trabalhar para o Estado e viver mamando nas tetas do governo. Enquanto a mentalidade for essa, obviamente, muito pouca coisa vai mudar, né? Então não adianta, por um lado, você não querer pagar imposto e, por outro lado, você exigir um governo paternalista, né? Eu acredito profundamente que isso vem mudando, né? Eu acho que o discurso liberal, o discurso libertário vem crescendo no Brasil, né? O discurso conservador também vem crescendo no Brasil, né? E o discurso estadista vem encontrando cada vez mais gente que tem a coragem de dizer: opa, vocês estão errados, opa, não é por aí, opa, vocês estão mentindo, né? E isso é muito saudável, isso é muito bom, isso é extremamente importante para o crescimento desse país, que tem tudo para crescer, né? Mas a gente sabe que não cresce. Pegando esse gancho aí da coragem que você citou, trabalho do Movimento Viva Brasil, especificamente sobre essa questão das armas, não deve ser uma bandeira muito fácil de defender publicamente, né? Já foi pior, já foi muito pior. Há mais de 15 anos, quando eu comecei, olha, eu não sei nem comparar, mas eu era o bicho-papão, né? Eu era o cara que eu era o senhor da morte, o senhor das guerras, né? Eu queria distribuir arma para criancinha na creche, né? Eu lembro um debate que eu fui fazer com o Greenhalgh, né? Aquela criatura chamada Greenhalgh, um dos pais do desarmamento, no sindicato dos servidores da educação, aqui no litoral de São Paulo, e eu entrei com o meu assessor de imprensa, e eu não vi a plateia, né? E aí o meu assessor foi lá na plateia e ele voltou desesperado, olhou para mim e falou: Benê, vamos sair daqui agora, você vai ser linchado. Bom, tinha diretor do sindicato de saia, de vestido. Eram só velhinhas, velhinhos, minorias. Quando eu entrei, olha, eu acho que eu não fui fuzilado porque não existia nenhum bruxo real ali dentro, porque senão eu tinha caído com um infarte fulminante, um AVC, alguma coisa assim. Porque assim, o olhar para mim era de ódio, né? Enquanto o olhar para o Greenhalgh, que ia com uma roupa toda surrada, diferentemente do que a roupa, os ternos italianos que ele usa ou usava no Congresso, né? Uma roupa surrada, um sapato velho, um cinto desgastado. Isso não é brincadeira, isso é verdade, né? E assim, 2 horas depois do debate, eu saí de lá ovacionado. Pela primeira vez na vida, me pediram autógrafo. Eu não sabia nem como agir. As velhinhas pedindo para tirar foto comigo. Isso nunca tinha acontecido. Naquele dia, eu tive certeza que se a gente tivesse espaço, a gente convencia o país que o desarmamento era uma farsa. E foi exatamente o que aconteceu, né? Não foi fácil. Para você ter uma ideia, eu perdi simplesmente 3 empregos por conta disso. Fui demitido 3 vezes por conta desse posicionamento. Então, dizer que não existe censura no Brasil é uma enorme, uma gigantesca piada. Caramba. Bom, só para esclarecer os leitores aí, o Greenhalgh que você citou é Luiz Eduardo Greenhalgh, foi membro fundador do PT, foi deputado federal pelo PT de São Paulo. É advogado dos anistiados do regime militar, né? Do regime militar, exatamente. Ganhou alguns milhões com isso também. Agora, Benê, para encerrar, você não teria algum projeto de publicar um livro trazendo esses dados, desmontando esses mitos ou não? Olha, é um projeto que eu tenho sim. Andei até conversando outro dia com o Rodrigo Constantino sobre isso, né? Eu acho que, assim, outro dia eu parei um pouco para pensar e comecei a rascunhar alguma coisa, e assim, a quantidade de histórias, a quantidade de fatos que não vieram a público, né? Principalmente nos bastidores do referendo, né? A gente vê as jogadas sujas. Eu vou te contar uma rapidinho, 5 minutos, né? Nesse dia que eu falei, a gente vence o referendo, que foi esse debate com o Greenhalgh, eles também perceberam isso. Então, a propaganda, né, gratuita, né, das frentes parlamentares durante o referendo
era para ser de 40 minutos, de 40 dias, 20 minutos por dia, como é qualquer eleição majoritária no Brasil, né? Vendo isso, o que eles fizeram? Eles buscaram o Superior Tribunal Eleitoral, reduziram isso para 20 dias e apenas 10 minutos. Ou seja, eles tentaram retirar isso daí para que a gente tivesse menos voz, e eles que já estavam fazendo campanha, na realidade, há 10 anos, pensaram que isso ia ser suficiente para vencer. Não venceram, mas eu ainda vou, com certeza, escrever um livro aí sobre esse assunto. Benê Barbosa, muitíssimo obrigado pela entrevista. E eu que agradeço, Bruno, como eu te disse, uma honra. Eu ouço, né, as suas entrevistas, gosto bastante, né? Gosto muito do site, gosto muito do funcionamento de vocês. E, para mim, como eu já disse, foi uma enorme honra. Agradeço aí essa possibilidade. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.